Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então dar início às nossas atividades da noite. Vamos fazer uma leitura. Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence aos outros, mas o que se vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil e quem consegue isto pode ser classificado como verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Então vamos fazer nossa prece, vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus e rogando a Ele, ao nosso Mestre Jesus, com as suas bênçãos para mais esse estudo da noite de hoje, mais este encontro, sobre a tutela do nosso amado Pai Francisco, que possa nos orientar, nos iluminar nesta noite, nos inspirando, nos intuindo, através dessa família que nos acompanha, que abençoe e ilumine a todos nós, que possamos ser inspirados, ser instrumentos úteis essa noite, de levar adiante os ensinamentos da doutrina e que possa também irradiar ao bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que irão acompanhar nos seus lares. E assim, Senhor, então damos início às nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente parou no capítulo 2, né? No capítulo 2. Qual é que era o versículo que a gente parou? 14. No 14? 14. Então a gente avançou bastante, né? Então vamos... A gente ficou 14 para fazer ainda? Não, a gente leu, acho que o 14. Tu disse que era pra nós ler de novo. Mas vou marcar. Vamos ler do capítulo 2 ali até o 14. Para nós começar então. Para nós ir lembrando. Lê tudo até o 14. Uhum. No princípio, criou Deus os céus. Não, do capítulo 2, tá? Tu vai ler do capítulo 2 em diante. Capítulo O 1 a gente 2. já fez. Não. Sim. Errei a marca, desculpa. Então não é 14, não. A gente parou no 2. 2, é. 2, Descanso. Eu acho que a gente entrou no capítulo 2, a gente não entrou ali no descanso. É, a gente só... Bom, então lê só até o versículo que a gente parou. O 2, então. A gente leu 1 e 2. Uhum. É isso? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia e de toda a sua obra que tinha feito. É, né? É que eu tô sem óculos. Uhum. Então ali, vamos ver aqui no 2. No 2, e concluiu Deus no 7º dia a obra que tinha feito, e descansou no 7º dia de toda a sua obra que fizera. Então aqui do Severino Celestino ele diz: fez sua obra descansar, instituiu o descanso. Deus não descansou, Deus não se cansa, Ele apenas não criou nada no 7º dia. Assim, no sábado não houve criação, pois a sua obra já estava concluída. Deus elevou o 7º dia, o Shabá, sobre os outros dias. Nele a criação foi estabelecida e mantida como é hoje. Então daqui que partiu as culturas, né?
dos hebreus, lá depois dos judeus, que tinha todo aquele que a gente estava estudando na Gênesis de Kardec, que não podia fazer nada no sábado, né? Porque eles levavam em consideração esse 7º dia aqui do Senhor, que era o dia do descanso. Então eles também não poderiam fazer nada. E já para nós, na doutrina espírita, e o próprio Cristo, depois que veio, dizendo a eles, né? Como, né? Como é que não vai fazer nada, né? Vai deixar os animais morrer de fome, vai deixar de assistir um doente, de ajudar alguém. O Cristo nos passa essa informação, né? E não só para nós. E aqui também para nós a doutrina espírita mostra que então todos aqueles os dias, que na verdade não são dias, que a gente viu, são períodos da criação, né? Então são vários períodos. Então os períodos da criação na verdade são 6 períodos, né? Que no sétimo não tem, né, a obra, né? No sétimo, ou seja, no sétimo foi a conclusão dos 6 períodos da criação, que a gente já viu já anteriormente, né? Então, quando a gente conclui uma obra, né, lá está trabalhando, fazendo uma casa, uma arquitetura, alguma coisa, está concluída a obra, tu vai fazer o que? Está pronta a obra? Está concluído, está pronto, né? Mas aqui não é uma ideia assim no sentido de estar concluída essa obra, né? Que a gente estava vendo da criação, mas não no sentido que Deus daí vai ficar parado, dormindo, não vai fazer mais nada, né? O próprio Cristo diz, meu Pai trabalha todos os dias e eu também trabalho. Então, ou seja, ele concluiu aquela, mas continuou criando outros planetas, outras coisas, não para, né? Ele não para de criar, até porque se Deus parar, se o universo parar, a gente para. Tudo vai parar. Então tem que dar uma continuidade nisso. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse aí? Aqui tem comentários do 1 ao 3. Pode fazer então. Os primeiros 3 versículos deste capítulo pertencem apropriadamente ao conteúdo do capítulo 1, visto que trata do 7º dia na série da criação. Durante 6 dias, Deus esteve criando e formando a matéria inorgânica, as plantas, os animais e o homem. De certo modo, tudo isso ocupa e está relacionado com o espaço. O homem recebeu a ordem específica de sujeitar o que se encontrava no âmbito espacial. Deus inspecionou tudo e considerou muito bom. Ele concluiu tudo que quis criar. Certos rabinos antigos ficaram aborrecidos porque pensaram ter visto aqui uma indicação de que Deus trabalhara no sábado. O rabino Rashi declarou que o que faltava para o mundo era descanso, e assim o último ato de Deus foi a criação do sábado, no qual há quietude e repouso. Nos 10 mandamentos, a relação dos 6 dias do trabalho de Deus com as coisas materiais para um dia de descanso serve de base para a Este é um dia estabelecido por Deus e deve ocorrer regularmente. Outros dias importantes podem ser estabelecidos pelo homem e oscilar conforme as estações, mas este dia é independente das estações ou dos problemas de fixar uma data específica. Neste dia, a ordem de Deus para o homem conquistar a natureza é posta de lado e o homem reconhece uma lei superior na qual ele se entrega a Deus. O Salmo 95, 11, há a alusão de que Deus nega um descanso, um sábado, a quem o desobedece. O escritor do livro de Hebreus se apropria desta sugestão para declarar que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. O sábado indicaria a cessação de atos de desobediência e a aceitação do governo de Deus sobre o seu interior.
Só porque eu falei que era bem resumido, esse aqui tem bastante coisa. Quer que eu leia tudo? Eu acho que tá bom, né? Não sei se aí tem alguma coisa. Eu acho Não. que esse aí é conclusão, né? Nesse aqui do livro do livro Gênesis pelo Espírito Cecília, que é a Bíblia na linguagem espírita, ela tem comentários dos 2 versículos, ó, que dizem que depois da criação do homem, Deus descansou. Por quê? Ela pergunta. Aqui o Criador inicia a educar o homem, querendo dizer que até ele tem direito ao descanso. E hoje é lei, obrigatório o descanso daqueles que trabalham. A lei do repouso também faz parte das leis da natureza, conforme ensinaram os espíritos codificadores no livro dos espíritos. Então aqui ela traz um dia de descanso, na verdade. Mas que esse descanso não é aquele descanso, mas daí eu não vou fazer nada, não vou dar comida para os animais, não é isso que o Cristo nos ensinou, né? Trazendo, vai ter atividade, vai ter coisas para fazer, se tiver urgência. Diz no sentido de descanso, que é uma lei também que ela coloca aqui, a lei do repouso, que a gente tem que, não deve trabalhar todos os dias, a gente deve ter um dia, né, de repouso, descansar o corpo, né? Ter um lazer, alguma coisa para desaparecer a mente, é muito bom, né? Vamos passar lá no dos Espíritos, a questão 682, ó, que o Kardec pergunta aos benfeitores: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Daí os benfeitores respondem: sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Viu? Então aqui o repouso do corpo e também a gente, né, usar mais e dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, deve ser um dia assim também que nem, por exemplo, a cultura dos judeus, né? Que eu ouvi falar, assim, que até o Haroldo tem bastante conhecimento, que ele comenta que é um dia assim que eles ficam em oração, né, o dia todo, não fazem nada, ficam só orando, meditando. Então aqui eles dizem que é importante também nós usar essa inteligência para elevar os pensamentos. Então seria tipo usar esse descanso para coisas edificantes, né? Não para usar esse dia de descanso também para extrapolar, fazer um monte de bobagem, né? Fazer coisas ilícitas, daí não seria um repouso, né? Então um repouso para te relaxar a mente, fazer leitura, daí para fazer um estudo edificante, é muito bom também, né? Vai descansar, vai relaxar, vai entrar em contato com os amigos espirituais, é muito, muito bom. E ela ainda diz mais, ó, o repouso divino é simbólico, pois o Criador não para de trabalhar. Serve de advertência ao homem para o repouso semanal do sábado, e depois a Igreja transferiu para o domingo. Foi feito disso uma festividade em honra à ressurreição do Cristo. Foi o papado que lançou desdém sobre o sábado, como instituição judaica, na primeira parte do século IV. O imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. Lei promulgada a 7 de março de 321, relativa a um dia de descanso. Trataremos mais adiante do assunto. Então, Deus trabalha até hoje e cria sem cessar, como já vimos. Esse repouso é simbólico. Quis Deus dizer ao homem que todos têm direito de reservar um dia na semana para orar e descansar. Antes, este repouso era no sábado. Depois de Cristo, a Igreja Católica passou para o domingo. Entendeu? Isso diz aqui no final do meu. Então, era o sábado, foram os hebreus, né? Os judeus ainda mantêm o sábado, mas a Igreja Católica no domingo. É interessante, né? O Papa Constantino que promulgou esse decreto.
interessante, né? Que ela traz para nós. Vamos ver o que tem aqui. Esse é o capítulo 2. Ela diz também, no capítulo 23 do Levítico, que é um outro livro de Moisés, virou lei o descanso semanal. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos israelitas e diz-lhes as solenidades do Senhor, nas quais convocareis assembleias litúrgicas, são estas. Durante 6 dias trabalharás, mas o 7º será sábado, dia de repouso, com assembleias litúrgicas. Não fareis trabalho algum. É o sábado do Senhor, onde quer que habiteis. Então aqui está lá no Levítico a passagem. E ela diz, podemos perguntar qual o significado do número 7 na linguagem bíblica? Deus fez o mundo em 7 dias. Quando perguntou a Jesus se deveria perdoar seu irmão até 7 vezes, o Senhor respondeu-lhe: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 8, 22. O número 7 indica perfeição e totalidade. Então esse número tem um significado, né? E no livro de Gênesis, encontramos Deus criando o universo. Primeiro dia, então, a gente viu a luz. No segundo dia, a luz espiritual, né? No segundo dia, ar e água. No terceiro dia, o reino mineral e reino vegetal. No quarto dia, corpos celestes, isto é, o perispírito, ainda bruto. No quinto dia, reino animal. E no sexto dia, o homem. E no sétimo dia que Deus parou para orar por suas obras. Interessante isso tudo, né? Deus deu ao homem o exemplo de trabalhar 6 dias e descansar no 7º, depois de ter criado o espírito. Deu ao homem a coroação da criação, diadema da razão, o livre-arbítrio. Ainda no capítulo 2 é narrado o passeio dos espíritos do homem e da mulher pelo paraíso. Este capítulo leva-nos a uma viagem pelo universo. O macho e a fêmea, criados simples e ignorantes, chegam à condição de homem e de mulher. O macho e fêmea apenas cresciam e multiplicavam-se, sem compromisso algum um com o outro. Eram apenas macho e fêmea. O sexo era livre, sem amor, sem compromisso. Apenas sexo. O sexo sem responsabilidade. O sexo animal, apenas macho e fêmea. Quando ganharam o livre-arbítrio, diadema da razão, foram levados para os mundos que podemos chamar paraíso. O macho tornou-se homem e a fêmea tornou-se mulher. Aqui já fala mais sobre a parte ali do capítulo 2 que vai falar sobre o Adão e Eva, né? Então vamos agora, mais algum comentário, gente? Alguma dúvida, alguma coisa? Acho que ficou bem claro que ela colocou bastante coisa bem, ajudou bastante para nós, né? O 7º é a conclusão das obras, né? Conclusão de tudo. Então Deus não necessidade de concluir uma obra, né? E aí então ela dá referência que no 7º dia o descanso do Senhor é simbólico, né? Que Deus não para de trabalhar, mas nós seres humanos, que a gente tem um corpo material, é necessário que a gente tenha um descanso, né? Não importa se é domingo, se é sábado, que tenha um dia no mínimo de descanso, né? Para meditar, para orar, seria muito importante. Mas você não vai fazer nada também, né? Porque tem uns que tem época eles não faziam nada. aquela cultura dos judeus, né? Que não pode fazer nada, né? E aí o Cristo já nos trouxe dizendo que não, que a gente, como que vai deixar alguém morrer, ele vai ficar doente, vai deixar de alimentar alguém, que não é dia de nada, né? Então vamos pro 13, olha. E no 13 diz assim: abençoou Deus o dia 7º
e o santificou, porque nele descansou e toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bom, então aqui a gente já comentou, englobou junto, né? Então aqui ele finalizou. Então agora vamos aqui para a formação do Jardim do Éden, ó, no versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então aqui são as origens dos céus e da terra. Vamos ver aqui o que tem sobre isso. Aí, a partir do 8. No 4, aqui do Severino, ele diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, ao serem criados no dia em que Deus os fez. Com este versículo completa-se a narrativa da criação, onde Deus conclui o projeto máximo de sua execução, a criação do mundo. Até este versículo só aparece o nome de Deus na criação. A partir deste versículo 4 surge no hebraico original o nome adicional Yahvé, ligado ao nome de Deus. Os estudiosos afirmam se tratar de um hebraico histórico, diferente, ou seja, usado em um período histórico, muito mais antigo do que o uso de Deus sozinho. Ficamos com a opinião dos que afirmam que Deus está ligado à justiça na criação do universo, e Yahvé representa a misericórdia divina com o homem. Na história da criação, que começa em Gênesis 1 a 2, capítulo 2, versículo 4, o primeiro versículo do Bereshit contém 7 palavras em hebraico. Deus viu que era bom ou muito bom. Aparece 7 vezes. A palavra Deus aparece 35 vezes, múltiplo de 7. A palavra terra 21 vezes, outro múltiplo de 7. Quando se fala no 7º dia, vem 3 sentenças com 7 palavras. Tudo isso para mostrar que desde o início existia a santidade do dia de sábado, Shabá, descanso, e 7º dia. Isto serve para nos mostrar que desde o início a história da criação foi criada com os símbolos da época, para anular lendas, histórias, contos e a mitologia existia. O número 7 indica perfeição, e por isso participa da perfeita ordem da criação. A história vem fixar em nossos corações que tudo o que existe neste mundo é criação de Deus, o único que criou tudo, segundo o seu desejo e seus planos. Então aqui ele fala sobre o 7 também, que seria a perfeição. Vocês tem algum comentário desse aí, do 4? Esse aqui do Champion, ele tem uma parte que ele só fala algumas coisas diferentes dessas que tu tinha comentado, né? Mas é a mesma coisa ou não? Mesma coisa. Ele só diz assim que o Senhor Deus agora é agente no segundo relato da criação do homem. O relato fornece várias respostas a indagações básicas. O mundo está cheio de expectativas vivas, incluindo o homem. Aí ele faz um questionamento: como isso poderia ter sucedido? Existimos como homem e mulher. Qual foi a origem desse arranjo? Como sucedeu que o mundo está tão admiravelmente adaptado para satisfazer as nossas necessidades? Foi formada a unidade familiar original. Quais foram e quais são as implicações disso? Mas como a harmonia e a beleza da criação chegaram a ser gerado pelo 3º capítulo, a queda do homem no pecado alterou a ordem e a beleza que predomina no 1º e no 2º capítulo da Gênesis. Isso no 2.3, né? Feito do pó da terra. Uhum. Porque ele vai explicar esse, pelo que eu li aqui do Champing, né? Ele vai explicar nos outros do pó da terra, né? O sopro e tudo, ele vai explicando. Nessa primeira parte ele só comenta como se
O Senhor Deus é agora o agente no segundo relato da criação do homem, né? Então seria, pelo Champlin aqui, como se tivesse sido feito e dado a vida, né? Uhum. Então tá, né? Então vamos pro 5. No 5 diz, não havia ainda nenhuma árvore na terra. Vê a tua tradução. O que diz no 5, acompanhe. Vê se tá certo. É que tá tudo junto aqui. Não, 4... aqui. Ó. No 5, acompanhe suas traduções aí no versículo 5. Não havia nenhuma árvore na terra. Nenhuma planta do campo. E nenhuma erva do campo havia brotado, arbustos grandes e pequenos, porque Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivá-lo. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A ideia é mesmo. Umas palavrinhas a mais aí. Ainda não havia sobre a terra nenhum arbusto do campo e a vegetação ainda não tinha brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Nem havia ninguém para cultivar o solo. Mas muda algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Então aqui do Severino ele diz, este versículo vem mostrar a situação de desorganização que existia antes da criação. Aqui é citada uma descrição geral das plantas sem mencioná-las, uma vez que elas ainda não existiam. A título de esclarecimentos maiores, podemos afirmar que as árvores mais comuns no Oriente Próximo eram a acácia, o cedro, o cipreste, a figueira, o carvalho, a oliveira, a tamareira, a romanceira, a tamargueira e o salgueiro. Os arbustos incluíam o leandro e o junípero. Os principais grãos cultivados eram o trigo, a cevada e a lentilha. Então aqui ele está falando do início, né? Das primeiras árvores, primeiras arbustos, né? Das sementes que tinha. Porque antes de tudo isso estava tudo desorganizado, né? E ainda não havia ainda nenhuma árvore ainda. Estava naquele período que a gente estava vendo a criação, estava tudo em formação ali, né? Alguma coisa tem para comentar aí? Tem uma parte aqui que fala dessa partezinha mais ou menos. Não há indicação clara de que a história no capítulo 2 tem alguma parte na sequência de tempo do aparecimento das plantas e animais. Pelo contrário, a atenção é focada no fato de que, sem chuva e o cuidado vigilante do homem, a terra era originalmente estéril. Por conseguinte, Deus forneceu umidade e formou o homem para que as plantas que precisam de cultivo frutificassem. Fala sobre essa parte. Assim. Depois é do fôlego. Aqui no Champlin ele comenta na 2.5, Deus fez submetido com base no versículo 4, toda a planta e etc, os demais itens, né, que ele criou. O caos total e as trevas não impediam que brotasse nenhuma vida vegetal. Ademais, toda forma de vida teve a sua origem no decreto divino da criação. O que evidencia é que esse relato é bem diferente daquele do primeiro capítulo do livro, ou uma completa revisão do seu relato, ou é um suplemento, ou então veio de uma forma informativa separada, tendo sido incorporado na porção inicial do Gênesis por causa das informações adicionais que tinha a dar. Aqui ele continua no 2.5 como não fizera chover. Por causa do caos reinante, não havia nenhuma vida vegetal. Também não havia chuvas necessárias para tal tipo de vida. Contudo, a vida vegetal prosperava por causa de uma outra provisão, a neblina. Ele comenta que está no versículo 6. A vida vegetal prosperava, apesar de não haver o homem para cultivar o solo. Deus fizera surgir a vida vegetal no terceiro dia da criação,
antes de o homem vir à existência. Assim, por decreto divino, prosperava a vida vegetal sem concurso humano. Não tinha cultivo, não tinha nada. Então vamos ver o 6. No 6 diz assim: o vapor subia da terra e regava toda a sua face. E aqui diz: o vapor se transformou em água quando subia da terra. Eram as chuvas. Vapor, em hebraico, aqui representa a corrente de água subterrânea que subia do jardim do Éden para regar a terra. A combinação da água com a terra ocorreu justamente para criar a massa da qual Deus moldou e formou o homem. Para os sumérios, o Deus era o Deus das águas doces subterrâneas. Regava até a terra de Umun, que era o paraíso. Existe uma semelhança com os egípcios regando suas terras com as águas do Nilo. Curiosamente, hoje, grande parte da água potável de Israel também é retirada do subsolo. Então, essa água que tinha, hein? Tinha sobre o subsolo e se formou vapor para que viesse chuvas, né? Aí você já comentou alguma coisa? Ou... Aqui a única parte que eu acho que ele fala aqui é um pouco diferente. Ele fala da neblina, né? Que existia chuvas e depois se condensaram para se tornar a chuva, né? Comenta ali que não foi somente a vida vegetal foi criada por decreto divino, mas também que a maneira de prover a unidade fora outro ato divino, não dependente das nuvens naturais. O jardim prestes agora a ser criado recebia cuidados sob uma forma sobrenatural, antes que o homem fosse entregue a tal tarefa. Os antigos ficavam abismados diante do processo natural, tendo atribuído aos poderes divinos. O trecho de Jó, capítulo 36, versículo 17, tem sido usado na tentativa de mostrar que a neblina, no presente versículo, produziu o processo natural da chuva, mas isso parece um tanto fora de lugar. Ele está falando o mesmo processo, né? Aí não tem, né? E no 7 aqui diz assim: formou Deus o Adão, né? O Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas um sopro de vida. E o homem se tornou alma vivente. Então aqui a gente já começa, adentra nesse versículo 7, então a criação do homem, né? De Adão. Aqui no Severino diz assim: todos os tradutores são unânimes em manter a expressão sopro de vidas no singular, devido ao conceito predominante no Ocidente de uma única existência para o ser humano. No entanto, a palavra vida, Shaim, em hebraico, não existe no singular. Portanto, a expressão pode ser entendida como um sopro de vidas, múltiplas vidas. Ó. Viu? Então, aqui a tradução não era no singular. Então, já nos dando uma deixa que não era um homem, né? Viu? Mas múltiplas vidas. Estes conceitos se encontram em todas as obras cabalísticas do judaísmo. As principais e mais tradicionais obras são o Zohar e o Bahir. Aqui podemos citar ainda a obra As Três Dimensões de Kabbalah, do rabino Chaim David Zuckervar, editora Sefer, São Paulo, 97. Neste versículo acima, o relato da criação é diferente do relato descrito no versículo 27 do capítulo anterior. Nele, o verbo utilizado é o verbo criar, bará. Aqui o verbo utilizado é formar, litzor. Formar ocorre com algo que já existe.
E criar ocorre apenas com o poder da palavra. É como se em Gênesis 1:27 Deus houvesse projetado o homem e aqui realizado seu projeto. Assim devemos entender e concluir que não existiam duas criações diferentes para o homem, mas um projeto divino em Gênesis 1:27 e a sua execução em Gênesis 2:7. Observe que Deus não formou Adão, mas Adão. O termo hebraico fala de Et ha-Adam, o homem, e não um homem. Adão não foi um homem, mas um símbolo da formação do primeiro homem, e assim de toda a humanidade. A palavra Adão vem da palavra hebraica Adamá, que significa terra. Todos nós temos a mesma origem. Formando Deus o Adão do pó da terra, deixou para todos nós uma lição de humildade. Não podemos nos sentir superiores a ninguém, pois temos a mesma origem e igualdade de formação, o pó da terra. Então isso aqui ele traz um estudo que é judaico, viu? Então, os judeus eles já não têm essa visão assim, que Adão, que o ser humano foi criado de Adão e Eva. Não, eles já... Tanto é que quem estuda bastante também, o Haroldo Dutra, ele tem bastante conhecimento também dos estudos dos hebreus, né? Dos judeus, e ele traz bastante coisa assim, também bem relevante, né? E aqui ele nos dá até um significado moral, né? Que todos os homens, todos nós somos irmãos em humanidade. Ninguém deve se sentir superior a ninguém, porque todos foram criados do pó da terra. É o 7. Alguém quer comentar aí? Aqui tá bem parecido com É? você falou aí do Chaim, Se tiver parecido, daí Aí não precisa. Travou. Aqui, basicamente, a mesma coisa que estava, porém ele complementa, assim, por exemplo, com alma vivente. Essa palavra significa alma vivente, no hebraico, nefesh, eu acho. Essa palavra significa que o homem, a criatura de argila, agora fora dotada de uma alma imaterial, que garantiria sua sobrevivência diante a morte biológica em sobrevivendo tal evento. A maioria dos eruditos, porém, concorda que o versículo não contempla a parte imaterial do homem. Notemos que os animais irracionais também são seres viventes. No hebraico, seres viventes. No hebraico temos exatamente a mesma palavra, ali e aqui. É bem possível que os animais também possuam alguma alma, embora não seja provável que o autor sagrado tenha antecipado isso. Naturalmente, dentro da história do termo nefesh, essa palavra veio incorporar a ideia de alma. A criatura viva é agora possuidora de uma alma imaterial. Mesmo os antigos eruditos conservadores admitem que não há aqui nenhuma tentativa de fazer o homem um ser dualista. Disse Ellicott, a palavra alma não contém nenhuma ideia de existência espiritual, pois tanto em seres viventes quanto em seres viventes, literalmente temos almas viventes. Por outro lado, alguns estudiosos insistem aqui em favor da alma, pois o homem é um ser especial. Deus formou o corpo do homem do pó da terra e da água. E isso quer dizer que o homem é feito de uma porção material e de uma porção imaterial. O que a gente comenta, né? Da água ser Aí ele trouxe um significado já bem espiritual, né? Nessa parte que ele fugiu um pouco do... Ele já mostra, assim, diferente da maioria dos teólogos, ele já não traz essa parte, assim, do espírito imortal, né? Esse aí já tem uma visão já espiritual, já, né? Sim. Ele comenta ali da água como sendo o espírito, né? A diferença, porque ele já tinha criado os outros animais, assim como
Eu acho que a ideia do barro é de ser algo comum para todos, né? Se a gente for parar para reparar, para nós esse aqui, qualquer ser vivo vai virar matéria, né? Por causa do barro. O homem foi criado como uma pessoa completa, dotada de vida. O autor sagrado, contudo, não definiu essa vida, e nem o Pentateuco contém alguma declaração distinta sobre a natureza da alma. A lei mosaica não prometia a vida eterna aos que lhe fossem obedientes, nem ameaçava como uma segunda morte aos desobedientes. Todavia, a alma aparece embutida na expressão a imagem de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, supondo que essa expressão deva incluir a ideia da espiritualidade do homem, mesmo que essa ideia tenha ultrapassado a compreensão do autor sábio. Assim, creio eu, o homem criado como a imagem de Deus, sem dúvida compartilha de sua espiritualidade, e isso deve envolver a sua alma imortal. Deus fez o homem tornar-se uma alma vivente quando soprou sobre ele. Após a queda no pecado, tornou-se mister insuflar vida eterna no indivíduo, para que esse tivesse restaurada a sua vida espiritual e para que desfrutasse da comunhão com o seu Criador. É isso aí. Então aqui agora a gente trouxe também um comentário de Emmanuel, do livro A Caminho da Luz, que fala ali sobre... Pode ler para nós, por favor. É a origem das raças brancas? Não é a origem das raças adâmicas? Brancas, está escrito. Deixa eu ver aqui. Tinha marcado. Era aquela ali que estava marcada. É esse aqui que estava marcado? A origem das raças brancas, bem embaixo. Eu acho que é esse aqui que pode ler. Esse aqui, Espíritos Exilados. Vamos ver, depois pode ler o outro. Espíritos exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmos. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-nos no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhe as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido dos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra
acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Aí vem a fixação dos caracteres raciais. Tá bom, né? Então aí através da luz da doutrina espírita, então teve esses da raça adâmica, que são os seres que a gente já comentou, que foram criados, né, que não foi um só. E teve também dentre esses simples ignorantes que teve que iniciaram a sua vida, mas tinha uma outra raça mais evoluída, mais inteligência, que veio de outro planeta, que foi exilado. Lembra que a gente comentou bastante sobre isso, né? Eles foram exilados de lá. E vocês vão ver que ao longo dos versículos que a gente vai lendo, nós vamos ver esse exílio que aconteceu. Ali a gente deu uma adiantada, esse exílio que aconteceu na representação de Adão e Eva, né? Que eles estavam ali, daí tudo por causa do fruto proibido, né? Que eles acabaram comendo e aí foram exilados. Então isso aí tudo é uma história que tem a ver com isso que a gente acabou de ler, que Emmanuel nos traz. Depois ele explica ali também sobre as raças, ali também depois a mais a gente pode ler de novo. Mas é só para nós entender um pouco, já estudando os outros, para nós entender que teve esses simples ignorantes, teve outros já mais evoluídos, né? Vamos ver o 8. O 8 diz assim: plantou Deus um jardim no Éden. Ó. Então aqui já vai entrar no Éden, ao oriente, e ali colocou Adão que formara. O Adão que formara. Então ali ele plantou Deus um jardim, ó, esse Éden, ao oriente, e colocou então Adão que tinha formado ele, colocou ali, né? Isso aqui não fala Adão, fala e pôs nele o homem. Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Aqui diz, ali pôs o ser humano que havia formado. Já está melhor. Aqui está o Adão, né? E o Adão que representa para nós que isso não é um ser, né? Então aqui Éden, ó. Aqui significa lugar ou região topográfica. Nos outros casos na Bíblia, Gan Éden significa lugar farto, bem regado, cheio de águas, lugar de delícias. Então o Éden, essa representação de um paraíso, né? De um lugar de delícias, um lugar muito bom, que Deus colocou a humanidade ali. Aí tem alguma coisa para comentar ou vamos à frente? Isso que é basicamente a mesma coisa. No 9 diz assim: fez crescer Deus da terra toda a árvore bonita para ver e boa para comer, e a árvore das vidas dentro do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui ele já coloca dentro desse Éden, então que tem, né, que tem árvores bonitas, né, que estão crescendo e boas para comer. E também ele dá dois tipos de árvore. A árvore para nós comermos, alimentar o corpo material, que dá para entender, e árvores das vidas. O que seria isso aí, né? Vamos ver aqui. Aqui diz assim: Chaim David Zuckerward. Eu não sei se é esse o nome, pronúncia correta. O professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e autor da obra As Três Dimensões da Kabbalah, afirma no capítulo sobre as árvores das vidas: Etz Chaim, que a árvore das vidas abrange todos os planos através dos quais a vida se manifesta. Daí a denominação árvore das vidas. Segundo ele, é como sabemos, a palavra vida em hebraico é plural em singular. A vida é o conjunto de toda a realidade, que inclusive transcende os limites do tempo e do espaço. Acrescenta ainda que quando a Torá se refere à vida, ela inclui os planos físicos, sensoriais, emocionais e mentais, manifestação temporal e espacial, integrada aos planos espirituais.
Conclui o professor afirmando que a vida, em sua essência, é uma e única. Mas ao manifestar-se temporal e especialmente nascimentos e mortes, mudanças de estado mineral, vegetal, animal e humano, ela é percebida em múltiplas formas. Ao comer da árvore das vidas, perpetua-se a vida. Simboliza a eternidade da alma. E também pode significar a árvore da cura dos males. Não era proibido comer os frutos da árvore das vidas. Só depois do pecado foi proibido a eles comerem seus frutos. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi criada desde o princípio para nos dar a possibilidade de escolha, ou seja, o livre-arbítrio, que forma o espaço espiritual onde atuam os pensamentos e as emoções que dão forma à vontade e aos desejos do homem. O professor Shain David conclui dizendo que a árvore das vidas é a fonte da sabedoria espiritual e a árvore do bem e do mal a fonte da experiência concreta material. Vês que hoje te tenho proposto a vida, Shain, e o bem, e a morte, o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua semente. Está em Deuteronômio 30, 15 a 19. Tu vê que interessante esse comentário, hein? Aqui fala, aqui tá mais ou menos essa. aí fala bastante coisa, né? Discernir entre o bem e o mal. Então fala das questões assim do espírito imortal, da sua inteligência e nos dando uma escolha, né? Através da lei de liberdade, a lei de livre-arbítrio, para nós fazer as escolhas das nossas vidas, né? Escolher quais os caminhos que vamos trilhar, o caminho do bem ou o caminho do mal, né? Essa é a escolha que nós devemos pensar, né? Fazer. Vamos ver se tem algum comentário aqui. Aqui não entrou ainda na parte de comer o fruto. Tem alguma coisa aí para comentar, gente? Essa aqui ele comenta, resumindo, que podemos concluir que a árvore da vida representa o poder doador de vida de Yahvé. Desculpa. O Senhor é fonte de vida para o rei e para o povo de Israel, exatamente como foi para Adão. Essas e outras ideias foram sintetizadas no livro do Apocalipse, a fim de exprimir a realidade da vida eterna e da felicidade celeste com Deus. Aí ele comenta assim: e todos os demais livros da Bíblia ensinam como isso ocorre. Os homens encontram vida em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está em João, capítulo 14, versículo 6. Ele traz o Cristo, dando que ele é o caminho, né? Como a árvore da vida. A falta do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal ensina para o homem simbolicamente que o ser humano não pode fazer arbitrariamente o que quiser, nem pode estabelecer as normas do bem e do mal. É aquilo que a gente comenta às vezes, né? A justiça divina e a justiça dos homens, né? O que ele comenta do homem fazer arbitrariamente. Então, mesmo que a árvore do conhecimento do bem e do mal, isso daí, eu acho que, voltando para nós, seria das coisas que nós fazemos de acordo com o cristianismo, né? Se é correto ou se não é, independente do que for. E aqui ele comenta também no caso do Adão e Eva, que eles fizeram a escolha, o fruto, e o que isso ocasionou para eles, né? Então, a árvore da vida seria uma vida eterna. A árvore do conhecimento do bem e do mal seriam as atitudes que a gente vai tomar nessa vida eterna e o que isso vai resultar para a vida eterna, né? Muito bom isso aí. Ou seja, Deus, com ser bom,
justo, vai no final lá nós vamos ver o que nós fizemos de bom e o que fizemos de ruim. Se a gente fez de ruim, a gente volta de novo nesse É ciclo. a consciência, né? Exatamente. A consciência das nossas obras, né? Durante essa eternidade que vai nos julgar conforme aquilo que a gente... Se a gente seguiu as leis, né? Conforme as leis, ou se a gente deturpou. Foi muito bom esse comentário aí. Aqui tem mais alguma coisa? Então aqui vamos pro 10. O 10 diz assim, ó. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e ele se divide em 4 cabeças de rios. No 11 diz assim, o nome de um é Pichon. Ele rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E no versículo 12 diz, e o ouro daquela terra é bom, onde tem o cristal e a pedra de ônix. Então aqui tem bastante símbolos, né? Simbologias. Ele toca 3 versículos direto. Ele dá um comentário dos 3. Ele diz assim, ao serem mencionados ouro e pedras preciosas, neste versículo 11 e 12, foi eliminada a lenda de que esses eram encontrados em cima das árvores. Não tem muito o que comentar sobre isso. Não sei se vocês têm aí. Do rio aqui, um rio. Os intérpretes, esses rios representam metaforicamente a provisão de Deus para a irrigação do Éden, tornando-se assim parte do teísmo. Parte do teísmo do autor sagrado. Deus criou, Deus cuida, Deus provê. Ver em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, parágrafo 2. A causa do simbolismo do presente versículo. Ali o rio procede do próprio trono de Deus, um vívido simbolismo. Deus é a fonte originária direta da água da vida. Os intérpretes cristãos alegorizam o texto. John Gill faz o rio significar a água da vida e amanar perenemente do trono de Deus. Esse rio divide-se em seus decretos principais de eleição eterna, redenção, santificação e vida e felicidade eternas. Então tem esses significados aí, então. Aqui fala de cada rio, mas é mais geograficamente, assim. Uhum. Deixa eu ler o 9 que fala aqui, que parece um pouco diferente. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e saborosas ao paladar. A árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais simples, né? Parece. Ele diz e fez crescer Deus a terra toda árvore bonita, para ver e boa para comer. E aí como é que diz? Fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e saborosas ao paladar. A árvore da vida. Faz o mesmo sentido, só que mudou, né, as palavras. Aqui ele vai do 13 ao 15, ó. No 13 ele diz assim, o nome do segundo rio é Gishon, e ele rodeia toda a terra de Gush. No 14 diz assim, o nome do terceiro rio é Shidekel, que vai pelo oriente da Síria, e o quarto rio é o Prate. No 15, e Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para guardá-lo. Então ali fala mais sobre rios de novo. E no 15 ele já coloca ali que ele toma o homem e coloca então no jardim para cultivar e guardar. Aí ele diz assim, aí existe nesse trecho em hebraico uma particularidade. A palavra jardim é masculina, mas guardar está no feminino. Cultivar e guardá-la. Neste jardim tudo nasce e cresce sozinho.
não havendo necessidade de trabalho e cultivo. Aqui o autor pensou no trabalho de Deus e não do homem. Alguns autores afirmam que, mesmo em estado de inocência, o homem necessita do trabalho e contribuiria para a sua felicidade. Então aqui podemos falar sobre a lei do trabalho, né? Deus então nos fornece a terra, as coisas para nós, né, colocar as mãos na charrua para trabalhar. E não só no sentido material, a gente pode trazer também para o sentido espiritual, né? Trabalhar não só as coisas da terra, mas as questões espirituais. Trabalhar as virtudes que Jesus nos traz, as leis divinas. Isso é um trabalho que está para ser feito. Porque muitos trabalham muito só a terra, né? Só as coisas da terra, ganhar dinheiro e tudo, né? Mas não pensa nas coisas espirituais. E aí fica em segundo plano. A gente sempre deve trabalhar mais a terra dos corações, né? Que é mais importante. E o resto é consequência. Que tudo mais é consequência. Que até aquele versículo de Jesus que diz: buscai primeiro o reino dos céus, né, e a sua justiça, e tudo mais vem por acréscimo. Ou seja, então Jesus está nos dizendo para primeiro buscar as coisas, trabalhar as virtudes, as leis, e depois tudo mais vem por acréscimo. Se nós praticar o cristianismo, praticar suas leis, né, dar prioridade a isso, não precisa se preocupar, o resto tudo vem por consequência. Mas muito fica preocupado, mas eu tenho que ganhar mais dinheiro, né? Mas daí deixa a prática das virtudes de lado, buscar as questões espirituais, né? E que acontece milagre muitas vezes. Então a gente tem que se dedicar mais a isso, que está muito esquecido por todos, né? As questões espirituais. Aqui tem um comentáriozinho sobre essa parte aí. É? Quando Deus colocou o homem no jardim, ele lhe deu duas tarefas, para lavrar e guardar. Em contexto agrícola, lavrar significa cultivar, ação que inclui o ato de podar videiras. Quando ordenou o Senhor Deus ao homem, deixou claro sua relação soberana com o homem e a relação subordinada do homem com ele. Deus tinha este direito porque ele é o Criador e o homem é a criatura. Tá mais ou menos. Aqui ela não faz um comentário por versículos. Aqui nesse versículo ela faz um comentário, o Espírito Cecília. Nós, analisando esse trecho do Gênesis, notamos que Adão e Eva, aqui a gente não chegou ainda, né? É no 16, né? No 16 que eles vão comer. No 16 diz assim: e Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente ou em abundância. Vamos ver aqui como é que está aí o de vocês, está mais ou menos isso. Aqui no 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Daí ela comenta aqui que, analisando este trecho, notamos que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do bem e do mal, porém não morreram. Na acepção que normalmente se dá a essa palavra, o verbo morrer, nessa passagem, significa reencarnar. Aqui é na verdade do 17. O que tem do 16 aí? Aqui diz assim, ó. Aqui é 16, 17. Já. Depois a gente volta para aquele ali. No 16 aqui o Severino diz: logo depois que Deus criou o mundo e colocou o homem no jardim, primeiro permitiu-lhe comer de toda a árvore livremente, em abundância, pela forma dupla da conjugação do verbo comer. Mas em seguida, no versículo 2, versículo 17, fez a primeira proibição que despertou no homem o primeiro crime, a desobediência. O propósito da Torá, neste caso, é mostrar que em nossa vida o sentido ou significado de permitido é muito maior do que podemos entender.
quando desejamos algo, mesmo sendo proibido ou restrito, limitado, e mesmo que haja restrição e punição pesada, nossos desejos ultrapassam o limite do proibido e do bom senso. Nosso desejo é ilimitado, inclusive sobre o que é proibido, e possa nos fazer mal. O homem deve aprender a se contentar com as limitações do mal, usando sempre as responsabilidades e a análise de consciência na hora de fazer suas escolhas. Usando a consciência, porque temos o livre-arbítrio, mas também somos responsáveis por aquilo que vamos escolher. Que aqui ele já fala, o 16, ele já fala, já adentra também no 17, né? Vocês também fazem os dois juntos, então vamos ler o 17. No 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela terás que morrer. Então ali ele falava que poderia comer de todas, né? Mas aí no 17 ele coloca uma restrição, que a da árvore do bem e do mal não pode comer, porque no dia em que comeres dela terás que morrer. Aqui foi plantada a questão do livre-arbítrio, com o despertar da consciência, que só aparece com o conhecimento. Lembra que a consciência, quando a gente adentra ao reino nominal, a gente é simples e ignorante. E a nossa consciência ainda está para ser despertada, né? Está trabalhando ainda, ele não conhece ainda o simples e ignorante, né? Então está para ser trabalhada essa consciência. E que só vai aparecer através do conhecimento. A partir do momento que ele começar a estudar, ter o entendimento, a começar a trabalhar a sua inteligência, que ele vai começar então a ter essa consciência. Despertar da consciência surge a responsabilidade pela escolha como consequência do discernimento. Viu? Depois de Adão e Chava haverem comido, Chava ele fala aqui em hebraico, acho que é Eva. Adão e Chava haverem comido do fruto da árvore do bem e do mal, continuaram vivendo fisicamente. No entanto, este versículo simboliza ainda que aquele que desobedece os mandamentos divinos está morto espiritualmente, mesmo que esteja vivo fisicamente. Podemos ainda acrescentar que até o homem comer do fruto era imortal, e a partir da sua desobediência tornou-se mortal. Então aqui está falando, ou seja, das nossas más escolhas, que muitos podem desobedecer, não praticar as leis, não cumprir, mas continua vivendo, né? Assim como muitos vivem ainda, né? Não praticando as leis, não cumprindo, vivem materialmente. Mas na verdade esse morrer simboliza a morte espiritual. Ou seja, ele morre porque ele não praticou, né? Não cumpriu com as leis divinas, né? E Deus colocou uma lei ali, uma restrição, e tu desobedece às leis, né? Então tu fica morto psicologicamente, no caso. Aqui que ela comenta depois de novo, analisando esse trecho do Gênesis, notamos que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do bem e do mal, porém não morreram, na acepção que normalmente se dá a essa palavra. E aqui ela dá o verbo morrer, nessa passagem significa reencarnar. Aqui ela dá um outro significado. Porque, ou seja, na verdade, nós então morrendo psicologicamente por não ter cumprido, né? Não ter praticado as virtudes, não ter assim, vivido uma vida espiritual, só material, e não praticando a lei, ele morre espiritualmente, mas só que todos nós vamos reencarnar, né? Isso é lei, a lei da reencarnação. Mesmo não cumprindo as leis, não tem que voltar. Se não for nesse mundo, não tem que voltar em outro mundo, porque é uma lei. Ou seja, porque enquanto nós não cumprirmos as leis divinas, nós vamos ter que voltar, não é assim? Um processo contínuo, né?
Porque o trabalho está para ser feito ainda. Porque se nós não concluir nessa existência, vai ter que deixar para concluir em outra. E assim sucessivamente, né? Então por isso que ela dá aqui, já vai direto ao ponto, na verdade. Antes ali o Severino colocou, né, que a gente fica morto espiritual. Porque ainda não está vivo espiritualmente, né? Porque não está cumprindo ainda em plenitude, né? Não é como o Deus vivo, como Jesus, né? O Cristo, né? Que está vivo e é o nosso mestre por excelência. O trabalho está para ser concluído, está para ser realizado ainda, né? Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Que ele que dá o caminho. Agora aquele que não segue o caminho do Cristo, né, então daí ele não vai concluir a tarefa ainda, ele vai ter que ser, né, muitos ficam mortos psicologicamente, porque vivem uma vida puramente material, que não é o objetivo, né? Aqui ele tem uma parte aqui comentando sobre comer o fruto, né? Pular lá nessa parte que eu achei mais interessante. Será justo os comentadores debatem diante da presença dessa árvore no paraíso. Ela estava ali a fim de que o fruto pudesse ser desejado, mas ao homem foi proibido participar do mesmo. Alguns intérpretes caem no erro do voluntarismo. Esse erro ensina que uma coisa é boa porque assim Deus quer, e não por ser ela inerentemente boa. Deus proibiu, ao homem cabia obedecer cegamente. Mas outros alegorizam a questão, vendo aí uma inevitável tentação do pecado, que Deus permitiu a fim de submeter a teste as qualidades espirituais do homem. Testar é algo necessário a fim de comprovar a força, falando-se física e espiritualmente. Testar também é necessário para desenvolver habilidades para o crescimento. Eu acho que nesse caso que ele comentou foi o seguinte, do homem ter o fruto ali seria o erro, né? Ele cometer esse erro e o homem com as qualidades, porque ele queria que Deus criou o homem à sua imagem, ou seja, para que o homem chegasse a ser mais próximo de Deus, ou seja, o homem erraria para voltar, para aprender com os erros, para ir evoluindo. Mas que eu acho que para Deus, o que ele, de repente, qual que era a ideia que ele comenta aqui? Que é mais interessante no ponto de vista que para Deus que a criação dele seja perfeita porque é boa, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar uma coisa mais simples, as coisas que nós compramos, quando ela é bem feita, a gente continua comprando ela sempre. Só que aquilo que foi bem feito, várias vezes começou ruim, foi adaptando até chegar a um estado melhor, né? Eu acho que essa questão do fruto seria de Deus prover que o homem chegasse por si mesmo à imagem de Deus, né? Através da evolução, das várias... Muito bom, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que ele quis... Porque na verdade nós vamos ver uma coisa aqui que a gente está estudando, esse projeto Adão, que é a humanidade, na verdade, né? Que é uma raça, na verdade ele não deu certo, né? Na verdade essa raça aí falhou, não deu certo, que é a nossa raça, nós estamos na raça adâmica ainda. O mal não impera ainda nessa raça, infelizmente. Ainda impera. Porque na verdade, por isso, por que a gente estuda essa Gênesis aqui, que é o patriarca da Bíblia, na verdade. Ele é o patriarca que dá a origem de tudo. Daqui segue os outros, todos eles vão estar em sintonia com isso aqui, né? Porque aqui tá mostrando uma origem, toda uma origem das nossas origens que não deu certo. Sabe quando tu vai fazer um bolo lá, um troço, esse bolo deu errado? É o que é a nossa raça. No sentido que está, como tu todo o comentário que tu deste ali, né? Que ele é um projeto, isso tudo é um projeto para o futuro, que ainda, né, não estamos ainda nessa evolução de chegarmos a Deus, né?
É uma caminhada que não foi concluída ainda. E aqui vai mostrar muito que nós vamos estudar nesse Gênesis aqui, que é uma caminhada aqui que mostra muitos erros, né? Nós vamos ver ao longo desse estudo aqui que tudo dando errado, uma coisa atrás da outra, né? Mostrando para nós o que acontece com as nossas gerações, né? E que um dia, agora é período de transição, que a ideia é que futuramente, um dia nós chegarmos à perfeição plena, né? Essa felicidade que está para ser realizada, não está concretizada ainda, né? Está em formação. É mais ou menos isso a ideia. E aqui então a gente leu o 18, né? É o 17, né? Então o 18 diz assim: disse Deus, não é bom que o homem esteja só, farei auxiliares para ele. E no 19, formou Deus da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e levou-as ao homem para ver como ele as chamaria. E todos os seres vivos deveriam receber os nomes que o homem lhes desse. Aqui ele diz, ressaltamos esse versículo que, ao contrário do que ocorreu com o homem, Deus não soprou seu espírito nos animais. Ele os formou simplesmente sem soprar-lhes de seu espírito, que é o princípio inteligente. Que ele é o princípio inteligente ali, né? Porque ali ele ainda é uma inteligência, mas que ainda não é uma inteligência como a do homem, né? Já está para ser formada a sua consciência ali, né? Tudo. Aqui vamos ver se tem algum desse do 18 e 19. Então, depois do 21. Vocês querem comentar desse aí? Havia 18 e 19. Da criação de Deus que não estava totalmente satisfatório. O fato de o homem ainda estar só não era bom. O isolamento é prejudicial. Por dedução, a relação social, ou seja, o companheirismo, é bom. Por conseguinte, Deus determinou fornecer ao homem uma adjutora que esteja como diante dele, literalmente uma ajudante que lhe correspondesse, alguém que fosse igual e adequada para ele, uma ajudante certa que o complete, uma ajudante como ele mesmo. Considerando que não há formas de tempos verbais em hebraico, não se conclui necessariamente que Deus formou os animais depois de ter formado o homem. Pode igualmente significar que depois que o homem foi colocado no jardim, os animais que Deus previamente formara foram trazidos a Adão. A sequência de tempo não é o item importante aqui. Tem bastante coisa. Mostrando só que o homem não... Ninguém consegue viver só, né? Nem me faz lembrar daquele filme lá do Sr. Wilson, né? Que tinha lá, que ele ficou na ilha lá, né? Não tinha nada, né? Que ele chegou até a pegar uma bola e pintou para ter de companhia, né? Imagina se ele tivesse que seja ali já um animalzinho com ele, já não estaria só. Interessante, né? Porque um animal ele já serve de amigo também pro homem, né? De companhia. Não dá pra ele pegar um peixinho. Pois é, e ali ele não achava nada, lá naquela aflição toda ali, né? Passarinho. E uma hora aquela bola cai daquela balsinha dele, ele se apavora. Não sabia se salvava o Wilson, se salvava É terrível, né? Ai, só pra nós rir um pouco. Trágico. Aí tem alguma coisa ou mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então aqui fala do 18 ao 22, tem um comentário. Pode até o 22, não cheguei no 22. Pois é. Então quando chegar lá, daí depois tu faz. Então vamos no 20, ó. E Adão deu nomes para os animais e para as aves dos céus e para os animais selvagens, e dentro não achou auxiliar que lhe correspondesse. No 21, Deus trouxe sono sobre Adão, que adormeceu, pegou uma das costelas e no lugar dela encheu de carne. Aqui nós vamos ter que estudar um pouco, né?
para não ficar nisso. Aqui diz das costelas, aqui tem como melhor significado um de seus lados. A mulher é o lado complementar do homem. Os dois formam uma só carne. Na língua suméria, a palavra para a costela é ti e ti, e significa vida, exatamente o mesmo significado da palavra Eva. Olha só. Então ali nos animais ele não conseguiu achar uma altura, né? E aí então Deus, ali um símbolo, uma simbologia, pegou uma das costelas, que aqui ele dá uma referência de lado, que a mulher seja o lado complementar do homem. Viu? Que tem até o dito que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, não é? Ou também, se às vezes por um homem derrotado, existe uma mulher também que pode derrubar, tanto para derrubar quanto para elevar, né? A verdadeira alegria. E aqui, vamos ver aqui. Vamos ver que se tem aqui, do 21. Aqui ela diz assim, o Espírito Cecília. Aqui encontramos o homem no reino nominal, quando ele recebe o livre-arbítrio, a consciência. E é o momento em que o princípio inteligente, espírito em formação, nos reinos inferiores da Terra, inferiores da natureza, transformam-se em ser humano, conquistando seu principal atributo, o pensamento. Vamos acompanhar a magistral explicação que os espíritos superiores deram a Kardec, na questão 607 do Livro dos Espíritos. Olha que a benfeitora traz as obras, né, para nós dentro da Gênese. Aqui diz assim, na 607. Nos seres inferiores da criação é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e sai da vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como a germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Viu que interessante? Por isso que ele tinha dado o comentário ali, ó, dos animais, que ele diz assim, ó, dos 8 e 19. Ao contrário do homem, Deus não soprou seu espírito nos animais. Viu? Porque era um princípio inteligente. Né? E esse princípio inteligente ele está se individualizando pouco a pouco e se ensaiando para a vida. Então esse trabalho preparatório, como se fosse o da germinação, né? No qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna um espírito. O espírito com E maiúsculo. Porque lá ele está como espírito com E minúsculo ainda. E no Livro dos Espíritos, lembra, vocês vão encontrar. Quando é com E minúsculo, são os seres inferiores, né? Antes do reino nominal. Que é o princípio inteligente que está em transformação, se elaborando. Porque a gente passa por todos os reinos, como a gente já estudou, né? A gente fica dormindo no mineral, né? Depois vai nas sensações no vegetal, entra, já começa a participar de uma certa inteligência no animal, até então chegar ao hominal, que é o espírito com E maiúsculo, que aí então ele já vai partir para a sua consciência, né, do seu futuro, e capacidade então de distinguir entre o bem e o mal, e tendo as suas responsabilidades dos seus atos. Por vezes eu acho que até tem uns animais que estão mais evoluídos que o ser humano. Os animais de hoje em dia Não é mais o mesmo de É porque no sentido espiritual, essa morte espiritual que a gente estava comentando, por não praticar as leis, né, e ir de contra as leis, ele, de certo modo, ele regride, né, espiritualmente, né? A gente sabe que o espírito não tem como retroceder, isso jamais, né, gente? Não vamos pensar que, mas quer dizer que o espírito pode, então, a gente está aqui e voltar como animal, a gente não pode retroceder, né? A gente pode ficar estagnado, mas simbolicamente, como a irmã estava dizendo, no sentido dessa morte espiritual, de ter uma vida como se fosse
né? Até um animal, às vezes, tem, né, uma vida mais equilibrada do que um ser humano que já teria que ter essa consciência, né, entre o bem e o mal e que não tem, né? Então o nosso horário já está estourando, a gente adentra novamente nessa aqui de novo, tá, gente? A A gente... gente para aqui na... 21? No 21, né? Não, no 21 não. Não? No 17 a gente parou, né? Ou 21. A gente já tava lá embaixo. Ah, não, no 18, né? No 18 não estava só, vou lhe fazer uma auxiliar. E, deixa eu ver aqui, 18. A gente já fez o 18. Já tava lá embaixo já, meu filho. Acho que a gente No 21. tá na 20, 21. Eu já tinha da carne. Já falamos do animal selvagem. Aqui no 18 diz: o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, né? E no 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo o animal do campo e todas as aves, trouxe Adão. No 20, e Adão pôs os nomes a todo o gado, né? Botou um nome. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, tá? E este adormeceu e tomou uma das suas costelas. Aqui que a gente para, no 21, então, né? Foi o que o nosso No colega 21, falou. exatamente. Daí a gente então retoma, então, que para não ficar pelo meio do caminho, a gente retoma no 21, tá? Ok. Vou anotar aqui. Retoma no 21, porque esse 21 aqui... Aquela parte das costelas tem uma frasezinha que é bem bonitinha, só pra amenizar a situação. A costela pode significar o osso e a carne que a envolve. É a parte do corpo mais próxima do coração, que para os hebreus era o lugar dos afetos. A mulher não foi feita de substância inferior. Essa aí, ó, vai guardar para semana que vem, tá? Porque tem a ver com o sentimento. Ali falou uma palavra-chave muito Eu importante. achei interessante. Porque, na verdade, Adão, a gente já comentou que não foi criada Adão e Eva. Foi criada a raça adâmica. É óbvio que tinha macho e fêmea, né? E o sentido, então, dessa... que diz ali que de ser criada essa companhia, e daí tem tudo a ver que faltava para o homem, na verdade, já tinha a mulher. O que falta para o homem é o sentimento. Bingo, palavra-chave para a semana que vem. É o sentimento que falta ser trabalhado no solo dos nossos corações. Ok. Fica o convite, tá? Já dando uma deixa para a semana que vem. Então o nosso horário já né, está estourando. E olha, veja como o estudo vai. Estava bem bom esse estudo que a gente foi indo, se deixasse nós ia até mais, né? Mas não dá, infelizmente. Mas então vamos então agradecer a presença de todos, tá, que participaram conosco, encarnados e desencarnados. Muito obrigado aos nossos irmãos desencarnados pela inspiração. E vamos então fazer a nossa prece. Somente agradecer por essa oportunidade, por esse contributo aqui desse estudo, que foi muito bom. Os benfeitores nos auxiliando, nos inspirando, cada um contribuindo da melhor forma possível para que a gente possa ter um bom entendimento. E que possamos, Senhor, sairmos daqui melhores ao qual aqui chegamos, mais conhecimento, que possamos voltar melhores para as próximas atividades, próximos estudos, agradecendo a Deus, nosso Pai Francisco e toda a nossa família por estar presente conosco, sempre nos orientando, nos inspirando, nos fortalecendo na fé e no amor e na esperança de nos tornarmos seres cada dia melhores, da qual fomos ontem. Muito obrigado, Senhor, e damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então tenhamos todos uma boa noite e até as próximas atividades.